O Enxofre é um dos demônios mais interessantes, misteriosos e poderosos da DC. E conhecer sobre ele certamente vai te dar um conhecimento diferenciado sobre os demônios e sobre o universo da DC como um todo. E para saber mais sobre o demônio que é capaz de derreter o elmo de Nabu, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E galera, eu só preciso diferenciar dois personagens distintos da DC que atendem pelo mesmo nome, pelo nome de Enxofre. Um desses é um ser de Apocalipse e um vilão, mas não é sobre esse que eu vou falar nesse vídeo. Aqui eu vou falar sobre o Joe Chamberlain. Então, vamos começar com a história. Joe Chamberlain era um garoto comum de uma cidade chamada York Hills. Essa cidade, no passado, foi bem decente, por ter uma reserva muito grande de carvão. Mas quando esse carvão acabou, a cidade ruiu, e hoje é apenas uma cidade pobre e quase abandonada. E como Joe não tem nenhuma habilidade especial e ainda tem um pai sequelado por causa do trabalho nas minas de carvão, ele não podia deixar a cidade. E nesse momento é mostrado um homem misterioso chegando à cidade e sendo abordado pelo policial. E esse cara não parecia estar sozinho, ele estava com uma criatura estranha que ele chamou de cão. E essa criatura surge atrás do policial, que estava incomodando esse misterioso homem. E depois é mostrado esse cara misterioso entrando na cidade e o policial completamente congelado. E esse mesmo cara bizarro aparece para o Joe, que estava no meio do caminho com seu carro quebrado. E ele então se identifica como o vendedor. E ele gentilmente oferece uma carona para o Joe, que explica para o vendedor os problemas e a tristeza que é essa cidade. E esse misterioso vendedor oferece uma ajuda e diz que vai colocar York Hills de volta no mapa, o que era exatamente o que o Joe queria. E que para ele conseguir fazer isso, tudo que o Joe precisava fazer era aceitar ser um agente dele e apertar a sua mão. E já que a proposta era maravilhosa, o Joe aceitou e apertou a mão dele. Mas ao fazer isso, chamas começaram a aparecer ao redor. E os olhos do vendedor acenderam como luzes e surgiu um tipo de máscara nele. E ele disse que o Joe tem um fogo em seu interior e que um contrato foi feito naquele momento, indicando claramente que o Joe foi enganado. Fui tapeado! E logo após isso, o Joe começa a se transformar em um ser incandescente medonho. E durante a sua transformação, ele começa a lançar chamas descontroladas, que saem destruindo grande parte da cidade. E o vendedor diz que assim como o Joe havia desejado, ele estava colocando York Hills no mapa. E que todos, a partir de agora, vão conhecer a história desse lugar. Mesmo que não seja uma história muito boa. Mas logo em seguida, a HQ corta e mostra o Joe acordando em seu quarto, sem entender nada, indicando que tudo aquilo não passou de um pesadelo. Mas a sua irmã revela que ela o encontrou desmaiado na neve e que o trouxe de volta para o quarto, e que a cidade está sendo consumida por chamas misteriosas, mostrando que não foi um pesadelo. O Joe conta para sua irmã o que aconteceu e sobre o tal vendedor, e eles desconfiam que talvez York Hills não seja a primeira vítima dele. E por isso, eles começam a pesquisar outras tragédias similares em outros lugares. E assim, eles descobriram outras cidades que passaram por coisas parecidas. Algumas dessas cidades foram congeladas, outras tomadas por enchentes ou até mesmo por plantas. E eles perceberam também que são sempre cidades pobres e pequenas, e que em todas elas haviam relatos sobre um suposto vendedor. Só que não fica claro se é sempre a mesma pessoa ou se é um grupo de pessoas que se identificam como vendedor. E uma organização chamada Home Office também é citada. Mas agora a HQ mostra o pai do Joe dirigindo e sendo parado por uma bela mulher que estava no meio da nevasca. Mas essa mulher não estava para brincadeira, e ela vira o carro do pai do Joe com uma poderosa habilidade de gelo. E facilmente ela domina ele e diz que ela é conhecida como Cão de Caça, e se transforma naquela criatura que matou o policial.
E enquanto isso, o Joe e a sua irmã vão para o único quarto alugado na cidade, que só poderia ser do vendedor. Mas lá eles só encontraram um livro que falava dos lugares que o vendedor já passou. Mas do nada, todos os telefones do local começam a tocar ao mesmo tempo, mostrando claramente que é algo sobrenatural. E a irmã do Joe resolve atender um desses telefones. E do outro lado da linha estava o vendedor, que diz para a irmã do Joe que o pai deles contou muito sobre ela, deixando bem claro que o pai do Joe estava sobre a sua posse. Isso, obviamente, irritou muito o Joe, que começa a invocar fogo e que agora quer encontrar esse tal de vendedor de qualquer jeito. Mas a tal cão de caça aparece por lá, e após trocar pouquíssimas palavras, ela ataca a irmã do Joe, que precisou ser salva por ele. E essa mulher começa a dar uma surra no Joe e na sua irmã, e diz que o Joe vai ter que perder tudo para deixar o enxofre tomar o controle. E que assim como ela, ele não tem escolha, mostrando que ela também foi vítima do vendedor. E a aparência dela começa a ficar híbrida, meio demônio e meio humano, e fica um pouco bizarro, mas muito legal. E quando o Joe começa a ficar desesperado, pensando que ia morrer junto com a sua irmã, ele se transforma no enxofre. E na transformação, a cão de caça é jogada longe e também se transforma. E agora uma batalha entre o fogo e o gelo se inicia. E de início eles começam a trocar golpes e a luta parecia muito equilibrada. Só que a irmã do Joe pega o carro e atropela ambos, o que obviamente não foi capaz de machucá-los, mas isso fez o Joe voltar à consciência por um tempo. E então os irmãos pegam o carro e tentam fugir. Mas essa tal de cão de caça não é brincadeira e logo consegue deter eles. E quando eles tentam fugir a pé, eles encontram uma casa. E nessa casa estava o vendedor, que claramente planejou tudo até o encontro deles nesse momento. E o vendedor estava com o pai do Joe e com algo que parecia uma adaga mágica, além de se mostrar claramente sobrenatural. O vendedor então diz que o Joe não pode matá-lo e que ele nem é humano. E além disso, ele diz que está em vários lugares ao mesmo tempo. E inclusive, nesse momento que ele está conversando com o Joe, ele está conversando também com várias outras pessoas. E novamente, movido pela raiva e pelo desespero, o Joe se transforma no demônio enxofre e acerta o vendedor com suas chamas e também jura vingança. Mas antes que ele conseguisse fazer qualquer coisa, a cão de caça reaparece e eles voltam a se enfrentar. Só que dessa vez a luta não estava nada equilibrada. A cão estava dando uma boa surra no enxofre. E quando a cão de caça ia dar o golpe final, o pai do Joe tenta salvar o filho. Mas a cão de caça congela ele sem nenhuma misericórdia. E o enxofre, vendo o pai congelado, atinge o ápice de sua raiva e sente algo como uma bomba saindo do seu interior. E essa bomba sai em forma de uma baita explosão que destrói tudo ao redor. Toda a cidade, todas as pessoas, tudo foi queimado. Inclusive o pai do Joe foi carbonizado na explosão do enxofre. A cão de caça e o vendedor não estavam mais lá. E não é revelado se eles morreram ou se apenas fugiram. E nesse momento, tomado pela total raiva e desespero, o plano do vendedor e da home office foi concretizado. A cidade do Joe foi quase totalmente destruída. Ele perdeu quase todos que amava, inclusive o seu próprio pai. E foi exatamente como a cão de caça disse que seria, que ele precisaria perder tudo para libertar o enxofre. E agora, o enxofre estava finalmente no nosso mundo. E só para deixar claro que o plano do vendedor era fazer um contrato com o Joe e causar o máximo de raiva e desespero nele. E assim foi feito, concretizando plenamente a missão do home office. E só para vocês saberem, o enxofre é basicamente um demônio que controla o fogo infernal a um nível absurdo. Ele é capaz de derreter o elmo de Nabu com um único toque. E ele também já disse que pode destruir um planeta inteiro com as suas chamas.
E a partir desse momento, o Joe vai tentar lutar contra o seu destino, que é ser um demônio que traria a destruição para o mundo, à medida que ele vai tentar se vingar dessa tal home office e descobrir quem é o tal vendedor e o que ele planeja. Essa saga conta a história de um anti-herói com uma pegada extremamente mística, e que vale muito a pena conferir. E se vocês gostaram desse vídeo, que é a primeira parte da história do enxofre, e se querem a continuação, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com um amigo. Se esse vídeo for realmente bem, eu trarei a continuação dele, mas eu só vou trazer se ele for realmente bem. E por isso, eu conto demais com o seu apoio e até a próxima!